Fala galerinha da RF, beleza? Eu sou Tony Rufino, proprietário da empresa Rufino Backline Produções e tô aqui hoje para fazer um teste com vocês. Teve uma resenha nos vários grupos de WhatsApp aí que eu participo sobre pilhas e baterias recarregáveis, usar, não usar, eis a questão. Pois é, resolvi fazer um teste prático, aonde eu vou comparar duas marcas conhecidas e de alta performance, digamos assim, né, de pilhas recarregáveis. Uma marca que é conhecida de todo mundo e uma marca que não é conhecida de todos, mas que eu uso na minha empresa há vários anos e tenho agradado muito da performance dessa pilha. Mostrar para vocês o nosso set aqui e explicar um pouco do que vai ser feito. Bom, nós temos esse setup aqui, onde a gente tem um iPad que vai funcionar como cronômetro e como gerador de música, né? Eu tenho uma rádio FM sintonizada. Eu tenho aqui o aparelho, então hora vai tocar música, hora vai falar, é algo bem parecido com a utilização no nosso meio real. A gente tem aqui as pilhas Enelope Pro, que segundo o fabricante vem com 2.450 mAh de possibilidade de armazenamento. Nós temos a nossa Sony, né, da tarjazinha preta aqui, porque tem outras tarjas, tem que ficar de olho nisso. Mas essa aqui é de maior capacidade, 2.400. A gente tem a nossa Duracell aqui, todo mundo conhece. E a pilha genérica que eu falei com vocês, que eu gosto muito, é essa pilha Carrefour. A iTech, tenho usado bastante. Bom, para que esse teste fosse possível, a gente vai ter que agradecer aos parceirinhos aqui, ó, a Clixon, que mandou essas pilhas pra gente. Inclusive elas não são novas, tá? São pilhas de uso constante na empresa dele, então essas pilhas estão, sei lá, com 5, 6 meses de uso e passaram a noite carregando, né? A gente tem aqui a Amplir, que forneceu os fones modelo X3 pra gente fazer o teste. Então vamos iniciar o nosso teste. Vou ligar os 4 aparelhos e vamos lá. Lembrando que os body packs, eu vou deixar o volume de todos no meio e o ganho, ele está em high, que é o que a maioria dos técnicos tem usado aí, que eu tenho acompanhado no mercado. Dá um volume tranquilo, mais ou menos a média que a maioria dos usuários aí utilizam. Vamos lá, vou ligar o primeiro body pack. Volume no meio. Segundo body pack. Volume no meio. Terceiro body pack. Volume no meio. Quarto body pack. Volume no meio. Todos eles, vocês podem estar escutando as músicas e ela está bem alto. Então vamos aqui, ó. Olha que interessante. A Enelope, mesmo todo carregado, ligou com um pauzinho a menos. A Sony, totalmente carregada, ela ligou com 2 pauzinhos a menos. A Duracell ligou cheia. A Carrefour ligou cheia. Isso aqui já era esperado um pouco, porque, como eu falo com vocês, como eu falei, né, nos grupos, perdão, elas são 1.2 volt, essas baterias, essas pilhas, ao passo que essa aqui são 1.5. Então, o sistema já entende como se ela tivesse com um pouco a menos de carga. Porém, a maneira com que elas descarregam é diferente. Então, eu volto a falar com vocês daqui a um tempo. Vou iniciar o cronômetro valendo. Só para constar, terça-feira, 14 de julho de 2020. Vamos deixar tocando aqui e eu volto daqui a pouco. Vamos à primeira parcial aqui do nosso teste, com 2 horas e pouco. Vamos lá. A nossa Enelope Pro continua do jeitinho que ela começou. Vamos ver a nossa Sony. A Sony também continua do mesmo jeito que ela começou. Vamos ver a Duracell. A Duracell baixou o primeiro pontinho. Vamos ver a Carrefour. A Carrefour já baixou 2 pontinhos. Então, com 2 horas e pouco,
de evento, digamos assim, você ainda teria o seu in-ear funcionando com qualquer uma das opções. Voltamos com a outra parcial daqui a pouco. Mais uma parcial com 2 horas e 50 minutos. Com 2 horas e 50 minutos, as nossas Enelope estão do jeito que começaram. As nossas Sony estão do jeito que começaram. A Duracell caiu mais um pauzinho, mas ainda está super bem. A nossa Carrefour já entrou no vermelho e provavelmente vai desligar a qualquer momento. Então, seria o limite dela com as condições que eu estou aplicando aqui, com esse fone, com esse nível de volume do body pack no meio, com o body pack em high e um nível de sinal quase chegando no amarelo do transmissor. Seria isso. Então 2 horas e meia seria o limite da Carrefour, mas ela ainda fala até 2 horas e 50, mas assim, já está morrendo, qualquer hora dessa desliga. Bom, pessoal, vamos a uma parcialzinha rápida de 3 horas e 24. Aqui continua do mesmo jeito. Aqui continua do mesmo jeito. Aqui continua do mesmo jeito. E esse cara aqui eu achei que ele ia morrer antes, mas ó, ainda tá vivo, não desligou. Não sei como é que vai estar o áudio, né, pra quem tá ouvindo, mas ainda não desligou não. Seguimos com o experimento. Vamos a mais uma parcial, ó, 4 horas e 39. Enelope continua do mesmo jeito. Sony continua do mesmo jeito. Ó, a nossa queridinha Duracell chegou no vermelho. Ainda não morreu, mas chegou no vermelho. A Carrefour morreu com 3 horas e pouco, 3 horas e meia, 3 horas e 40. Vamos continuar. E 5 horas e 40. Bom, a nossa amiguinha Sony caiu um pauzinho. E a Enelope continua firme. Do jeito que começou, ela está até agora. Sony caiu um pauzinho. 5 horas e 45 minutos. Mais uma rapidinha aqui, mais uma paralela com 6 horas e 10. A nossa Enelope baixou um pauzinho agora, com 6 horas e 10, mais ou menos. A Sony já tinha baixado um pauzinho, mas continua na mesma. Vamos seguindo o teste. 6 horas e 40 minutos. A Sony acabou de morrer. Então, vamos continuar o teste. Ó, a Enelope baixou um pauzinho, mas assim, extremamente vivo ainda. Vamos ver até onde vai. 7 horas e 36 minutos. A nossa última sobrevivente aqui, a Enelope Pro, ela acabou de baixar mais um pauzinho por agora. Seguimos com o teste aí, né? Bora lá. Quase finalizando o nosso teste, 7 horas e 54 minutos. Bom, nosso amiguinho aqui acendeu a vermelha. Então significa que daqui mais um pouquinho ele vai abrir o bico. Acredito que a gente vai encerrar esse teste aí com 8 horas ainda funcionando, né? Vocês podem ouvir a música aí, ó. Mas, enfim, tá na reta final. Finalizando o nosso teste então de hoje, 8 horas e 2 minutos, o nosso amiguinho aqui acabou de morrer, né? A última pilha se encerrou, 8 horas e 2 minutos, vou parar o cronômetro e vou conversar com vocês algumas considerações daqui a pouquinho. Valeu! Fala galera, beleza? Agradecer todo mundo que curtiu o teste, que viu até o final e bom, quem acompanhou até agora vai ter essas considerações aqui. Sei que vão ter muitas perguntas sobre o que eu vou falar aqui agora, mas enfim, tem gente que não assiste até o final, aí já viu, né? Bom, o que eu tenho a dizer para vocês? Primeira situação, a pilha genérica, né?
se saiu super bem para shows de pequeno porte e tal, que você tem ali 2h30, 3 horas, ela sobreviveu na boa. O que me surpreendeu nela foi o final dela, que mesmo depois que acendeu o vermelho no bodypack, ela ainda segurou mais 40 minutos. A gente teve numa segunda situação, né, a Duracell, que com 4 horas ela foi para o laranja, com 4h30, 4 horas e pouquinho ela morreu. É uma rampa interessante. Então é o seguinte, consideração das pilhas alcalinas, elas trabalham com uma rampa assim, né? Então você tem do começo até o final da vida dela uma rampa mais ou menos assim. Então a hora que você coloca ela no aparelho, ela vai te mostrando, tá assim, tá reduzindo e tal. Aí a gente passa para as pilhas recarregáveis. A Sony foi bem até 5h30 e de repente com mais 1 hora ela morreu. Então, ou seja, ela ficou do jeito que começou praticamente, né, até 5 horas, 5 horas e pouco, e depois ela, em 1 hora, no final, ela morreu. Aconteceu o mesmo com a Enelope. Ela foi hiper bem até 6 horas, 6 horas e pouco, né, sabe, bem, e depois na última hora ela também, assim, foi uma rampa interessante. Então, o formato dela é isso, ela vem bem reta, ela vem bem estável e no final ela faz isso. Então, qual que é o cuidado que nós temos que tomar ao usar pilhas recarregáveis, baterias recarregáveis? A gente tem que entender a durabilidade e saber quanto tempo foi usado para ver se vale a pena você colocar ela do jeito que está ou fazer uma nova recarga, porque ela pode te enganar. Então você conhecer um pouco do material que você está trabalhando é interessante. Eu fiz esses testes e eu sei que eu posso fazer 2 shows de 2 horas e pouco sem nenhum problema com uma Enelope dessa, mas eu mesmo ela mostrando carga cheia a hora que eu coloco no dispositivo, no aparelho, eu tenho que carregar, porque o final dela, a rampa dela é assim, foi reto e depois vai para o abismo. Então é só esse cuidado que a gente tem que tomar. Quanto ao quem não assistiu, né, até o final também, um esclarecimento importante o aparelho que eu usei, ele aceita baterias da própria marca que trabalham com 3.7 volt e as pilhas alcalinas do mercado trabalham com 3 volt, né, 2 pilhas de 1,5 em série. Então a hora que você coloca as pilhas no aparelho, no bodypack, elas mostram cheio o visor. Como as pilhas recarregáveis que eu usei trabalham com 1.2 volt, então o medidor do aparelho entende que ela começou com um pauzinho abaixo, ou no caso a outra começou com 2 pauzinhos abaixo. Mas ela se manteve estável e entregou 1.2 volt até o quanto ela pôde. Depois ela começou a cair. Então as considerações finais sobre esse teste que eu fiz são essas. Espero que tenha ajudado as pessoas, espero que algumas pessoas possam, né, pensar em uma solução mais ecologicamente correta, porque um dos objetivos do teste também é esse, porque poucas pessoas fazem o descarte correto de pilhas e tal. Então é uma maneira de você reduzir a quantidade de pilhas. É isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo aí. Valeu demais. Até